A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor juvenis. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de transmitirmos um resumo da nossa lição. Dessa feita, nós temos a lição juvenil, nossa sexta lição desse trimestre, que nós estamos trabalhando o tema Jesus e o Reino de Deus. Então, convido a você para pegar a sua Bíblia, a sua lição, para que juntos nós possamos acompanhar e possamos aprender a palavra do Senhor. Vamos lá? Então, o tema da nossa lição é a crucificação de Cristo. Então, um tema maravilhoso, né? A crucificação de Cristo, podemos dizer assim, que foi um dos maiores eventos da humanidade, né? Para vocês terem uma ideia, o nascimento de Cristo, ele marca a divisão do calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, até os ateus, eles necessitam seguir essa ordem do calendário estabelecido após a vinda de Cristo. E a crucificação, ela faz parte do cumprimento da promessa de Deus, que ele vem falando desde o Antigo Testamento, né, sobre a vinda do Messias, o Messias que via para salvar a humanidade. Então, a crucificação de Cristo foi um grande evento da história. E nessa lição, nós vamos falar um pouco, adentrar um pouco sobre isso. Então, a leitura bíblica, que já convido a vocês, está lá no livro de Isaías, no capítulo 53, o versículo 5, que diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Jesus Cristo, ele veio fazer o sacrifício vigário, ou seja, ele foi o nosso substituto, né? Ele foi crucificado em nosso lugar. Então, isso mostra a grande prova de amor de Deus para com a humanidade, né? E nós somos os maiores beneficiados em relação a essa grande crucificação. Então, vocês podem pegar a sua Bíblia, ler em sua casa, a leitura em classe que está lá no livro de Lucas, o capítulo 23, e os versículos do 33 ao 46, tá certo? Então, durante essa semana, vai meditando nessa leitura, ela é bem interessante, não esqueça, tá bom? Então, a lição de hoje, ela tem 3 objetivos. O primeiro é descrever a semana da crucificação, né? Todos os passos que o Senhor Jesus ele teve até o momento crucial da sua crucificação. O segundo objetivo é explicar o porquê de Cristo ser o Cordeiro de Deus, certo? E o terceiro objetivo é propor aos alunos um compromisso com a mensagem da cruz. Então, na nossa introdução, já vamos nos deparar com a seguinte indagação. Você já parou para pensar o que representa a última semana da vida de alguém que sabe o dia e a hora em que irá morrer? Já parou para pensar sobre isso, né? A gente muitas vezes tem contatos com pessoas que estão enfermas, que estão com alguma enfermidade em estado grave, mas todos nós sempre estamos dispostos a orar, a buscar, crer na cura. Mas imagine se você soubesse o dia e a hora marcada da sua morte, né? Isso aconteceu com Jesus Cristo. Então, essa lição ela vem nos trazer, né, o quanto o Senhor Jesus Cristo ele foi magnífico em relação ao autocontrole que ele teve em relação a saber o dia da sua morte, certo? Em Gálatas 3,13, diz assim: Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz, certo? Então, a crucificação era uma forma romana de execução. O condenado era forçado a carregar sua cruz pela rua principal até o lugar de execução, como uma advertência ao povo. Então, nós vamos estudar nessa lição, né? Era uma grande forma de pena de morte, lá no tempo de Roma, no tempo romano, naquela época em que Jesus esteve cumprindo a sua missão aqui na terra. Então, a grande pena de morte daquela época era a cruz, era a crucificação. E para lá só iam as pessoas mais perigosas, aqueles que realmente eram condenados à morte.
e era uma forma muito cruel de morte. Então, Jesus, ele assumiu o nosso lugar em relação. Quem deveria estar lá naquela cruz era eu e você, porque está escrito lá no livro de Romanos que toda a humanidade estava em pecado. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Mas que bom, né? Que o Senhor Jesus ele veio e ocupou o nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos dizer que temos o direito à vida eterna. Vamos prosseguir com a nossa lição. Chegando ao tópico primeiro, nós temos esse tema, a semana da crucificação. Então, como foi que Jesus se comportou diante dos últimos dias de vida dele aqui na terra, né? Qual foi a reação de Jesus? Será que ele ficou triste? Será que ele se isolou? Ou se ele começou a ir para grandes festas, né? Grande diversão? Não, então, nesse tópico, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre como o Senhor agiu diante da notícia, diante de saber, porque nós não podemos esquecer que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E como Deus, ele é onisciente e sabia o dia e a hora que a sua morte viria, que a sua morte aconteceria. Então, qual foi as ações de Jesus durante essa última semana de vida na terra? Então, Jesus continuou focado em seu ministério, né? Então, era a última semana que ele tinha na terra. Então, ele focou no objetivo final. Ele focou em continuar propagando a sua grande missão. Então, o que foi que Jesus fez? Ele continuou ensinando. Essa referência vocês podem pegar ali no livro de Mateus, capítulo 26, dos versículos 26 ao 29. Então, Jesus era um grande ensinador. Em todo o Novo Testamento, a gente vai ver nos evangelhos, Jesus sempre indo às multidões, sempre ensinando, falando sobre o seu reino, mostrando qual era o caminho, né, da salvação. Então, Jesus ele foi um grande ensinador e na última semana de vida dele, ele continuou focando nos ensinamentos. Outra coisa que Jesus fez na última semana de vida foi curar, né? Ele continuou fazendo seu ministério de curar os enfermos. Todo aquele que vinha até ele com alguma enfermidade, com alguma mazela, Jesus curava. A referência está lá no livro de Lucas, no capítulo 22, os versículos 49 ao 51. Também na última semana de sua crucificação, Jesus ele continuou servindo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3 ao versículo 5. Então, eu acho maravilhoso essa expressão aqui, que Jesus continuou servindo, né? Jesus ele era o grande líder, né, do cristianismo. Ele veio para implantar o cristianismo naquela geração, cristianismo que nós vivemos nos dias atuais, né? Ele era o grande líder, ele era alguém de autoridade, ele era o filho de Deus, ele era Deus. Mas ele veio nessa terra e servir, né? Nós vemos assim pessoas que muitas vezes, quando Deus começa a abençoar um pouquinho, né, elas já começam a querer se exaltar, a querer ser servido, já não podem mais pegar um copo de água, porque alguém tem que servi-lo, né? Jesus ele fez diferente. Enquanto ele esteve no seu ministério terreno, ele serviu. Era um objetivo de Jesus. E até na sua última semana de vida, ele continuou servindo. E também Jesus, ele continuou orando, né? Nós falamos na lição passada, na lição 5, sobre relacionamento, sobre amar a Deus e amar o próximo. E dentre eles, nós entendemos que a oração é uma forma que nós temos de nos aproximarmos, nos aproximarmos de Deus, certo? Para termos um relacionamento mais íntimo. Então, Jesus aqui, ele sabia o que ia passar. Nós também não podemos esquecer da natureza humana que ele tinha. Então, ele precisou orar. Assim como eu e você necessitamos orar para que nós possamos vencer no dia mau, certo? Então, esse tópico ele vem tratar sobre isso, que na primeira semana da crucificação, na semana final, né, Jesus ele continuou focado no seu ministério, ele continuou fazendo a sua missão, ele não desistiu, ele não desanimou, pelo contrário, ele sabia que não seria fácil, mas ele tinha um objetivo e tinha um foco, e ele foi até o fim, e isso é maravilhoso. Prosseguindo na nossa aula, nós agora adentramos no tópico 2, que tem como título as últimas palavras de alguém pendurado na cruz. Você já parou
para imaginar, né, como se dá a morte em um madeiro, como se dá a morte de alguém que está lá pendurado na cruz, é algo cruel. Os estudos, os historiadores, eles nos mostram, nos afirmam que era uma morte dolorosa e demorada. Vocês imaginem, está lá alguém, né, com seu corpo, tem a questão da gravidade, segurado apenas por pregos, né, diante de um sol causticante, porque acredito que o Senhor passou um dia inteiro lá pendurado, seu sangue escorrendo, jorrando, até a sua última gota de sangue findar. Então, a morte na cruz era uma morte dolorosa, era uma morte demorada. Mas mesmo diante dessa tão grande dor, tão grande luta que ele estava enfrentando, nessas últimas palavras que nós vemos relatadas nos evangelhos, nós vemos o quão grande, né, foi o amor de Jesus, o amor de Deus pela humanidade, né? Então, no primeiro grupo aqui de palavras que o Senhor falou em seus últimos momentos na terra, diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você vai encontrar isso lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Vocês imaginem, o Senhor estava lá pendurado, né, sabendo que eram as suas últimas horas na terra, e ele estava lá preocupado com aqueles que o maltrataram, com aqueles que escarneceram dele, que estavam o torturando. E ele orou a Deus pedindo que o Senhor os perdoasse, porque eles estavam na ignorância, né? Então, nos últimos momentos de vida dele, Jesus perdoou. Também, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43, diz assim: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lembrem que no cenário da crucificação, Jesus estava na cruz do meio, mas ao lado dele, do lado direito e do lado esquerdo, tinham dois salteadores, duas pessoas também condenadas. Um estava zombando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo, né? E o outro lá estava reconhecendo: não, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este aqui é inocente, ele não fez nada. E o Senhor ali, naquele momento, olhou para ele e disse: olha, tu hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, mesmo no momento de dor, o Senhor ainda teve essa clareza, né? Esse grande amor de falar, de salvar, de perdoar aquele salteador que estava ali juntamente com ele na condenação da cruz. Porque a maior morte não é a morte física, mas é a morte espiritual. E naquele momento, aquele salteador estava perdendo a vida física, mas ele já estava ali tendo a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Segundo bloco das últimas palavras do Senhor, na terceira palavra, nós vemos aqui um texto em João, capítulo 19, os versículos 26 e 27, que diz assim: Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo João: Eis aí tua mãe. Né? Nessa passagem, nós podemos ver a preocupação de Jesus com a sua família e com seus amigos. Né? Nessa expressão, mulher, eis aí teu filho, e ao João que ele falou, eis aí tua mãe, ele estava falando: se cuidem, se protejam. Né? Vocês agora sejam uma família, se cuidem. Jesus estava preocupado em manter a sua família protegida. Isso é muito importante, tá certo? Na quarta palavra que Jesus disse ali na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Está lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Nesse momento nós podemos ver, sentir a expressão de dor de Jesus. Nesse momento ele estava recebendo sobre si o pecado da humanidade, o meu pecado e o seu pecado. E nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E é por isso que nesse momento ele dá esse brado, dá esse grito, né? Por que me desamparaste? Ou seja, ele estava sentindo a questão, recebendo, né, o meio seu erro, né, pagando esse preço por mim e por você. Nesse momento ele sentiu um distanciamento de Deus em relação aos pecados que ele estava recebendo em nosso lugar. Então, é algo tremendo, né? Continuando, Jesus cumpriu sua missão. Em João 19, 28, uma das palavras que o Senhor ainda disse na cruz foi: tenho sede. Isso mostra a humanidade de Jesus. Ele, como homem, ele teve necessidades básicas, né? E estava perdendo sangue, o sangue dele estava jorrando ali naquela cruz. Ele teve sede, teve essa necessidade, né?
Em seguida, ele disse mais duas palavras, foi, está consumado e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você vai ver esses textos em João 19:30 e em Lucas 23:46. Então, ele consumou, né? A morte, a cruz para aqueles líderes da época foi uma grande vitória para eles. Eles achavam que tinha vencido, mas na verdade o que eles não sabiam que a questão do Senhor ter consumado, né, dele ter entregue o seu espírito naquele momento, era a grande vitória do cristianismo. Foi o grande triunfo do Senhor, porque se o Senhor não tivesse se entregado por nós, se ele não tivesse consumado a crucificação, nós não teríamos nossos pecados perdoados. Então, a morte de Cristo, ela não foi sinal de derrota, pelo contrário, foi o sinal da grande vitória de Deus sobre o inimigo das nossas almas, né? Porque na próxima aula nós vamos aprender sobre a ressurreição de Cristo, ou seja, Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então a morte, ela não pôde deter o nosso Senhor, né? Então vamos prosseguir. Adentrando ao terceiro tópico, nós vamos falar pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesse texto que nós lemos na leitura bíblica, no início dessa aula, que está lá no livro de Isaías 53, né? Então, Cristo é o Cordeiro, né? Apocalipse 5:12 diz assim, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça, né? Cristo foi o Cordeiro. Nós sabemos que o Cordeiro representava o sacrifício que na antiga aliança era feito, né, em prol dos pecados da humanidade. Só que o Cordeiro perfeito, o único que pôde realmente cumprir esse papel para cumprir toda a lei, foi Jesus Cristo. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que nenhum outro nome há salvação a não ser o nome de Jesus. Porque ele foi perfeito, ele foi homem, como homem ele não pecou, ele não errou, tudo que o Senhor fez foi perfeito. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também se fez como sacrifício vivo. Foi nosso remidor, ou seja, assumiu o nosso lugar e pagou a nossa dívida. Ou com grande dívida era essa que nós tínhamos, né? E fomos sarados, né? Que é a última coisa desse tópico que diz assim: com a morte do Mestre amado na cruz, a redenção da humanidade se tornou uma realidade perpétua. Hoje, você, eu, nós podemos ter essa certeza que nós somos salvos em Cristo Jesus, porque Ele morreu, porque Ele pagou o preço, né? Antes, nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas o preço foi pago, o preço de sangue. Mas hoje nós estamos de posse da nossa vitória, porque a maior vitória que eu e você podemos ter é a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus. Dando continuidade, nós já entramos agora para o final, né, da nossa lição, que tem como tema, sim, eu amo a mensagem da cruz, né? Existe um hino na harpa, o hino 291 da harpa, que traz essa mensagem, né? Aqui tem um trechinho que diz assim, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, por que eu amo a mensagem da cruz? Porque a mensagem da cruz foi a grande prova de amor de Deus para a humanidade, né? Tá? Mais uma vez eu quero reforçar aqui aquele versículo de João, capítulo 13, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é a grande mensagem da cruz? É a mensagem de salvação. É a mensagem que Jesus morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e que ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Agora nós não somos mais criaturas. Passamos a ser filhos no momento que nós tomamos uma decisão de servir
ao Senhor Jesus, de seguir os seus passos, de andar como ele andou. Então, a mensagem da cruz, ela requer compromisso de amor. O Senhor, ele já provou o seu amor por nós. E eu e você temos provado o nosso amor por ele? Nós temos tido compromisso com a mensagem da cruz? Nós temos tido a certeza, né, que esse sacrifício não foi em vão? Então, eu e você precisamos ter compromisso com Deus, compromisso com essa mensagem, né? É necessário assumir o desafio de anunciar o evangelho a toda criatura. Então, ide em todo mundo e anunciar o evangelho. Isso foi uma ordenança de Jesus, né? Não é uma benesse minha e sua, é uma obrigação dar de graça o que de graça nós recebemos. Então, as boas novas de salvação, ela é para todos, independente de raça, independente de sexo, independente de cultura, é para todos. Todos aqueles que nele creem. Então, é necessário que eu e você assumamos esse compromisso de levar essa mensagem, de falar de Jesus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sem esperança. É uma obrigação minha, é uma obrigação sua, né? Hoje, se eu não tivesse aceitado a Cristo, eu poderia estar no mundão, poderia estar sem esperança, poderia estar aprisionada, mas o Senhor, ele me resgatou. Então, quão grande prova de amor para a mensagem da cruz é eu também anunciar essas boas novas para aqueles que estão sem essa esperança. Então, que esse seja um compromisso assumido por mim e por você. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se você ama essa mensagem, propague, né? Mostre para a humanidade que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a porta da graça está aberta. A porta da graça foi aberta por Jesus lá no Calvário. E é de graça, né? Jesus, ele não pede nada de você, além que você tome essa decisão e escolha. E tome essa iniciativa de servi-lo em sua totalidade. Então, na próxima aula, né, na semana que vem, né, nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo, que é outra grande maravilha, né, que o Senhor realizou para que nós pudéssemos ter esse passaporte da vida eterna. Então, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe.